Falar de escola, de creche, sempre gera muitas dúvidas, né? Sempre tem muitas perguntas envolvendo a educação infantil. Ainda mais se a gente está falando em mudança de país. Mudar com família, mudar com criança, escolher a escola ideal, a creche ideal, quanto custa, é particular, é pública, é boa. Essas são apenas algumas das perguntas que eu recebo todas as semanas. E como na semana passada eu abri a caixinha do Instagram perguntando para vocês se vocês tinham dúvidas sobre escolas e as dúvidas choveram, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês hoje falando justamente sobre isso. Creches e escolas aqui na Holanda, aqui em Amsterdã. Então o que eu vou fazer nesse vídeo? Vou responder as perguntas de vocês. Algumas eu respondi na live que eu fiz semana passada, mas resolvi fazer esse resumão para vocês, mais uma vez, tirando dúvidas. Vamos lá? Não tá tudo muito em ordem não, tá, gente? Eu vou respondendo conforme vocês foram me perguntando. Então, para começar, a pergunta da Janaína, eu tenho que olhar aqui porque as perguntas estão escritas aqui no meu computador. Como e quando começam a alfabetização? A alfabetização começa aos 6 anos de idade por aqui, tá? Dependendo da escola, eles começam com um pouco de como se fosse uma brincadeira antes, com letras e números, mas a alfabetização começa aos 6 anos. Lembrando que a escola é obrigatória a partir dos 5 anos de idade, mas normalmente as crianças já iniciam na escola aos 4 anos de idade. O governo contribui pelas creches? Em quais situações? O governo contribui sim, existe aí o Kinderopvangtoeslag, chama assim, tem até vídeo de benefícios para as crianças, tem artigo no blog sobre benefícios para as crianças, e esse benefício é um deles. Só que assim, não dá para falar para vocês quanto que é esse valor, você tem que fazer um cálculo, para ter uma estimativa de quanto você vai receber aí ao mês de retorno desse subsídio, porque ele é relacionado à renda da família. Então, dependendo da sua renda anual, você recebe um valor. Lembrando que esse subsídio, ele é válido para pais que estão, quando ambos pais trabalham, estudam ou estão no processo de integração social aqui na Holanda. A partir de 2025 vai mudar, tá, gente? O governo vai arcar com um valor muito maior anual para ajudar aí na creche. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, porque eu ainda tô investigando esse assunto, tô lendo sobre esse assunto para conseguir contar para vocês exatamente como que vai funcionar. De todas as formas, a partir de 2025 vai ficar muito mais fácil, fácil eu não sei, mas vai ficar muito mais econômico aí para os pais com crianças na creche. A creche é particular aqui, enquanto as escolas são públicas, então assim, é obrigatório, né, criança ir à escola dos 5 aos 16 ou 18 anos, dependendo do nível escolar que a criança alcança. As creches são privadas. Aí já tem uma outra pergunta também da Gabriela, né, nessa linha de creche, quanto custa? Qual é o preço para bebês por hora? A média hoje em dia está em 9 euros por hora de uma creche. E não pensa assim, eu vou levar meu filho 3 horas no dia. Não, você paga por um dia cheio, então você paga por 10, 12 horas, dependendo da creche. E muitas crianças vão em alguns dias na semana, então tipo, elas vão, sei lá, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, é normal. Aqui é incomum você colocar a criança na escolinha 5 dias na semana. Por quê? Porque é impagável, entendeu? Então a creche é impagável para os pais. Acho que a partir de 2025 isso vai mudar, mas por enquanto é um valor bem alto. Uma curiosidade, olha, essa pergunta é sempre legal. A lista de material é enorme? Não, é inexistente. A gente não tem uniforme, lista de material e matrícula por aqui. Então essa parte é muito boa, tá? O que tem de lista de material? Na basisschool, que é a escola primária, que é dos 4 aos 12 anos, talvez você tenha assim que comprar um estojo, alguma canetinha, mas assim, é mínimo. No ensino médio isso muda, aí entra uma lista de material e aí depende muito da escola, do tipo de escola, mas mesmo assim a lista ainda não é astronômica, tá? Então, por exemplo, algumas escolas você tem que comprar os livros, então tem que arcar com um valor alto para comprar os livros. Na escola que minha filha tá, por exemplo, eles emprestam o livro, a gente não teve que comprar livro para ela,
mas eles trabalham com o iPad, então a gente teve que investir no iPad. De resto, estamos falando de régua, compasso, calculadora e alguns cadernos. Então, assim, a lista é mínima, tá? Existe diferença de classe social na escola? Não, não existe. O que acontece aqui é que as escolas são por bairros. Então, se você estiver num bairro, por exemplo, se você morar num bairro periférico, que tem uma classe social mais baixa, por exemplo, aquelas crianças vão estar frequentando aquela escola. Mas de modo geral, aqui é tudo muito misturado, é muito mesclado e a prefeitura faz, né? A prefeitura de Amsterdã gosta disso, na verdade investe nisso. Então você tem até nos bairros mais nobres, você tem algumas moradias sociais dentro, ao lado de casas privadas, e isso acontece com as escolas. Como as escolas são públicas, existe escola particular também, mas normalmente são as escolas internacionais, mas como a escola é pública, acaba tendo essa mistura dentro da escola. Meu filho, né, se eu pensar no pequenininho, ele tem amiguinhos cujos pais são médicos, cobradores de ônibus, DJ, enfim, tem de tudo, é uma mistura bem boa, bem mesclado aqui, tá? Pergunta da Bruna, se existem escolas públicas mais renomadas, como são algumas particulares no Brasil. É o que eu acabei de dizer, eu acho que acontece muito isso em relação ao bairro. Se você morar num bairro mais nobre, seu filho frequentar a escola pública daquele bairro que é mais nobre, talvez a escola seja mais renomada do que uma escola do subúrbio, mas não existe essa diferença tão grande, principalmente na escola primária, tá? Como foi a minha experiência com o daycare? Foi boa, de modo geral. Eu, né, 3 filhos, 3 creches diferentes. A Júlia minha primeira filha, é a mais velha, então eu lembro que eu tava grávida, assim, eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida, na verdade, eu nem tinha barriga, 12 semanas, 3 meses de gravidez, eu comecei a contar para as pessoas e aí alguém me falou, Ana, já se registra na creche. Como assim? É porque tem muita fila de espera. Então, quando eu tava grávida da Júlia, eu inscrevi a Juju em 8 creches, se eu não me engano. Então, assim, eu procurei do meu bairro, né, onde eu morava, as creches ao redor da minha casa, e aí fui marcando, visitando. Algumas eu gostei mais, outras menos, algumas você tem que pagar para fazer inscrição, tipo 20 euros, 30 euros, enfim. Mas eu inscrevi ela em 8 creches. E aí ela conseguiu a vaga em uma creche muito boa, que nossa, eu amava as cuidadoras, amava o ambiente, tinha muito espaço externo, foi bem legal. E aí quando ela tinha 2 anos, antes dela completar 2 anos, a gente mudou de casa, mudou de bairro. E aí a minha busca pela creche começou, novamente. Aí eu tinha gostado de uma creche que não tinha vaga, então eu coloquei numa outra creche temporária que eu não gostei muito. Mas a Juju era uma criança muito fácil, e aí com 2 anos e meio, 3 anos, ela já era... as coisas estavam fluindo melhor, e aí o Miguel nasceu, foi pra essa creche que a irmã tava, e ele detestava, assim... ele não se adaptou a essa creche. E lógico, eu não pensava que era a creche, pensava que era ele e tal, e a gente foi tentando. E aí, quando a Juju fez 4 anos, ela foi pra escola primária, e dentro da escola é um centro integral, onde eles têm o after school, daycare, tá tudo ali. E aí eu consegui uma vaga pro Miguel. E aí eu lembro que até as professoras, né, as cuidadoras da creche onde ele tava, falava, nossa, mas você vai tirar, ele é tão difícil, não vai se acostumar e tal. E eu tinha um feeling, assim, sabe? Eu tinha aquela sensação, tipo, não, esse lugar é bom, onde a Júlia tá agora, o Miguel vai vir. Eu tinha uma sensação muito boa com essa escola. E eu falei, não, eu vou colocar ele, eu vou tentar. E, gente, ele nunca deu trabalho naquela creche. Ele se adaptou muito rápido, muito fácil. Então foi assim, foi uma experiência muito boa, né, ter trocado ele de creche. E eu acho que serve muito pra... eu sei que é complicado, porque como tem lista de espera, às vezes a gente fica um pouco ao destino, assim, ao que vier, onde tiver vaga e tal.
Mas eu acho que o nosso feeling, sabe, a nossa sensação de mãe, talvez o nosso sentido, eu não sei, diz muito. Então eu digo assim, mesmo tendo fila de espera, lista, enfim, se você não estiver contente, busca uma solução, busca uma alternativa, porque pra mim isso mudou muito. E aí quando o Rafa nasceu, ele já conseguiu vaga nessa mesma creche, porque quando tem irmãos mais velhos, os menores acabam tendo preferência, e o Rafa foi numa boa, se acostumou super bem. Eu adorava as meninas, tinha um ótimo relacionamento. Então assim, minha experiência de modo geral foi boa. Saindo da Alemanha para morar em Amsterdã, aqui os professores são muito rígidos. Como é no geral aí? Eu acho que é muito pessoal, né? Depende muito do professor em si, do tipo de escola, da metodologia que eles usam. Então, mas a minha resposta seria, não são rígidos. Eu acho que depende. Por exemplo, os mais novos estão numa escola primária que tem uma metodologia chamada Natuurlijke Leren. É um pouco entre Montessori, um pouco entre Waldorf. Então tem uma pegada mais leve, assim, os professores são mais leves no sentido de incentivar as crianças, dar autonomia, então não vejo essa rigidez. Já a minha filha mais velha, que está no ensino médio, ela está numa escola mais estruturada, que dá aula de uma forma mais clássica, mais conservadora até. Então acho que lá tem um pouco mais de rigidez do que ela tinha na escola primária. Mas ela não fala assim que ela tem professores muito rígidos, não. Lógico, tem uns que são mais divertidos, mais soltos, mais engraçados e tal, e tem outros que são mais, não sei, conservadores, mas acho que depende muito do tipo da escola, da metodologia e, claro, da pessoa em si. Existem escolas públicas e qual o valor em média de uma escola particular? Sim, existem escolas públicas, são as escolas em maioria aqui na Holanda, principalmente em Amsterdã. Temos escolas particulares também, mas as escolas particulares são as escolas internacionais, tá? Internacional, o que a gente tem? Nós temos 8 escolas em Amsterdã, onde o idioma lecionado é o inglês, e aí a gente tá falando em escola particular e escola semi-particular, semi-privada, que é a escola que tem aí um subsídio do governo. Então, escolas com subsídios do governo são mais baratas e escolas privadas são mais caras. A gente tá falando em valor. Nossa, depende muito, porque a escola semi-privada, a anuidade vai, sei lá, de 3.000 euros, e a escola total particular tem escola de 25.000 euros ao ano. Então varia muito esse valor. A escola pública é pública. Existem escolas aí que pedem um ouderbijdrage, que é uma contribuição dos pais. Contribuição para quê? Para fazer excursão, passeio, para limpar, sei lá, para o que eles precisarem. E aí essa contribuição varia de escola para escola, mas pensa aí entre 50 a 200 euros por ano, tá? Por criança. Na escola dos meus filhos, eles também almoçam na escola. Então tem algumas escolas que elas chamam de roster, que dá continuidade, que é no caso deles, então eles não voltam para casa para almoçar, e algumas escolas param, tipo meio-dia, 11h30, as crianças vão para casa, tem uma pausa de 1 hora, comem e voltam para a escola. No caso dos meus filhos, como tem esse roster que é contínuo, a gente também paga um valor anual, porque tem cuidadoras que ajudam lá na hora do almoço, que organizam, então a gente paga por criança, um valor, se eu não me engano, 250 euros anuais, para ter esse apoio da escola durante o almoço, tá? Então o valor depende muito de escola para escola. Filhos de imigrantes têm direito à escola gratuita? Sim, tem, todo mundo tem direito, a escola é uma obrigação. E não é assim, é obrigação da criança, na verdade é obrigação dos pais. Você, como pai e mãe, é obrigado a matricular o seu filho, sua filha,
em uma escola holandesa, desde que a criança tenha entre 4 a 16 ou 18 anos, tá? Chego em janeiro, é fácil conseguir uma vaga em escola em Haia? Depende da idade da criança e do tipo de escola. Tá vindo pra cá, meu conselho começa a procurar as escolas. Vou deixar um link aqui pra vocês, acho que tem um artigo também no blog, tem um mapa do país, então a partir desse mapa você consegue ver os tipos de escolas. Começa a fazer essa investigação, mesmo que você não tenha ainda muita ideia, mas começa, porque quando a gente começa a criar aí, você começa a aprender, você começa a ter perguntas, a ter dúvidas, você vai tentar responder essas perguntas e aí você vai aprendendo mais e vai se familiarizando mais com o sistema aqui. E o meu conselho tá de mudança pra cá, entre em contato com a escola. Como? Por e-mail, manda um e-mail, explica a sua situação. Olha, eu tenho de mudança, tenho uma filha de X anos, enfim, e aí a partir daí você consegue se comunicar com a escola, de repente marca uma reunião, marca um call com a diretora, com o diretor, coordenador da escola, faz um tour pela escola. E algumas escolas têm lista de espera sim, principalmente para crianças que começam na escola com 4 anos, que é a idade. Aqui é super engraçado também, gente, a criança faz aniversário e ganha de presente a entrada na escola, não é assim, fez 4 anos agora, então no próximo ano letivo ela começa. Não, normalmente tipo no dia do aniversário, sabe? Lógico, tem todo um processo anterior a isso, às vezes a criança vai na escola para se acostumar, mas de todas as formas, tá vindo pra cá, já começa a buscar a escola e entra em contato por causa dessas listas de espera. Existem escolas que usam pedagogia Waldorf sem ser particular? Sim, existem. Existem escolas aqui na Holanda com várias metodologias. Existem escolas de cunho religioso, que tem uma metodologia religiosa. Então, por exemplo, pensa numa escola católica, protestante, islâmica, judaica. Tem essas escolas. E tem escolas também que vão a partir de um tipo de educação, um tipo de onderwijs. Então, tem escolas Montessori, Waldorf, Dalton, tem várias. Você tem que procurar o que se encaixa melhor ao seu filho, à sua filha, ao que você gosta, o que você acha que seria melhor para a criança, mas existem várias metodologias, sim, na escola pública, tá? Primário na internacional, tem como fazer secundário em escola holandesa? Sim, tem. O que vai depender do nível da criança, do nível do holandês da criança, porque algumas escolas internacionais, elas dão mais holandês que as outras, entendeu? Tem um nível aí de holandês que elas recebem na escola internacional. Por exemplo, as escolas que são semi-privadas, elas são conhecidas por oferecerem aulas de holandês mais forte do que a escola completamente privada, por exemplo, uma escola britânica. Então varia muito da escola e do nível que a criança fala em holandês. E aí, uma pergunta da Carolina: como funciona o advice no grupo 8? É possível mudar esse advice? Aqui, gente, eu acho que eu tenho um vídeo só explicando sobre isso, eu vou deixar aqui pra vocês como indicação pra quem tá nessa fase, porque é um vídeo bem longo, porque, né, essa fase requer uma explicação longa. A Holanda tem um método diferente do que a gente está, né, acostumado no Brasil ou em Portugal, que é a criança vai fazendo, desde os 6 anos de idade, tem as provas do CITO ou IP, é como se fosse um Enem. E aí elas vão tirando uma nota e essa nota vai ser contada por tipo de advice, de conselho que a criança tem no ensino secundário. Então, assim, quando a criança vai para o ensino médio, dependendo da nota dela, de como ela se comporta na classe, do tipo do desenvolvimento da criança, ela vai receber um advice que pode ser entre o VWO, que é o nível mais alto, que é uma preparação científica, né, para a universidade, ou até o Praktijkonderwijs, que é uma educação mais prática, como se fosse uma escola técnica, tá? E aí sempre surgem muitas dúvidas em relação a esse tema, e eu compreendo completamente, porque eu passei por isso com a minha filha, e foi o momento que eu fui tentar entender e estudar melhor isso.
E agora eu tô passando isso com o meu filho do meio, que tá no grupo 8, porque às vezes é meio confuso como funciona essa questão dos diferentes níveis no ensino médio. Então, em primeiro lugar, eu aconselho a ver aquele outro vídeo, e aí respondendo a pergunta da Carolina, tem como mudar? Sim e não. Não vai dar pra responder, né? Tem gente que já conseguiu mudar sim, tá? Eu já conversei, inclusive na live, uma pessoa disse que conseguiu mudar. Você consegue mudar tendo um bom argumento. O que acontece é que tem o Voorlopig-advies, que é como se fosse um conselho temporário no grupo 7, e aí no grupo 8 a criança recebe o advice final. E aí com o final existe uma forma de reclamação, caso você não esteja de acordo, você pode entrar como se fosse um mini processo, uma reclamação para tentar mudar. Mas como eu disse, tem gente que já conseguiu. O que também às vezes acontece é a nota final do último ciclo. O que acontece? As crianças recebem esse advice normalmente em fevereiro, março. E aí em Amsterdã a gente tem um loting, que é uma loteria das escolas. Então, imagina, seu filho recebe o conselho, olha, em fevereiro a criança vai, sei lá, fazer um ravel, né? Aí você tem que, com a criança, se inscrever nas escolas, enfim, escrever aí para esse sorteio. Aí o sorteio acontece em abril. Só que nesse meio tempo, as crianças fazem uma prova final do CITO ou do IP. E aí, pode ser que o resultado final dessa prova seja mais alto do que o advice que a criança recebeu, tá? Tô dizendo isso, gente, com experiência própria, que foi exatamente o que aconteceu com a minha filha. Então, a Júlia tinha um advice de Ravel ou Ravel FVO, agora eu já nem lembro. E aí no final, na última prova, ela tirou uma, tipo, não a nota máxima, mas ela tirou uma nota muito alta pra FVO. Só que nisso já tinha acontecido o sorteio, ela já tinha sido posicionada numa escola, a gente já estava em processo de matrícula, né, com a escola, porque eles entram em contato, uma carta, enfim. E aí saiu o resultado. E aí a própria escola ficou sabendo desse resultado e disse, como eles têm classes de Ravel FVO, que é o Brugklas, que são 2 anos, pode ser de 1 a 3 anos, que é misturado, e aí tinham as classes de FVO. E aí a escola disse, não, se ela tirou esse nível, se ela tirou essa nota na prova, quer dizer que ela tem direito e ela tem capacidade para seguir o nível mais alto. Então assim, no fim, ela foi para a classe de FVO, ela tá agora fazendo o 2º ano no FVO, e no fim, o que foi decidido foi diferente do advice da escola, tá? Isso tem muito a ver com a nota final dela. Então, respondendo a pergunta da Carolina, tem como mudar? Tem sim, mas vai depender do seu argumento, entendeu? A gente não brigou, a gente não foi atrás do tipo, olha, eu quero, a nota dela é essa, eu quero que ela vá para uma classe mais alta. Mas no fim a própria escola disse, olha, a gente tá vendo o resultado final dela, ela tirou uma nota mais alta do que era necessário para estar nessa sala, então a gente vai colocar ela num nível, é um nível de dificuldade maior. Acho que você tem que tentar entender dessa forma. Não é uma questão de melhor ou pior, tá batendo o sol bem no meu olho, né? Não é uma questão de melhor ou de pior, eu acho que tem muito a ver com a capacidade da criança de absorver a matéria, de entender as dificuldades e o nível de desafio que a escola oferece. Então, quem segue um ensino mais prático está sendo preparado para o ensino superior mais prático ou para entrar no mercado de trabalho. O FVO é um ensino mais científico, então está sendo preparado para fazer aí uma universidade, tá? Então essa é um pouquinho de diferença. Mas voltando, tem mais explicação naquele outro vídeo, tá? É isso, gente, com o solzinho batendo aqui, ó, no meu rosto. Vou terminar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido esclarecer mais algumas dúvidas.
Escola e creche sempre deixa muitas questões, muitas perguntas. No meu blog tem bastante conteúdo sobre escola, no meu e-book também, no meu curso Morar na Holanda. Então tem bastante conteúdo para vocês pesquisarem e entenderem melhor esse assunto. Obrigada mais uma vez por assistir e até o próximo vídeo. Tui!